Bom, aqui agora eu vou explicar como é que a gente vai fazer com o botão completar. O que a gente vai precisar agora é uma estrutura de dados mais complexa do que apenas o texto. Hoje a gente só grava o texto e a gente tem um array com vários textos que representam cada uma das tarefas que a gente cadastrou, por exemplo. Um array é composto com colchetes aqui. Então hoje a gente grava aqui, por exemplo, teste, sei lá, teste 1, teste 2 e assim vai. Então a gente grava vários textos e cada um representa uma tarefa. Porém, para marcar que essa tarefa está completa, sem excluir ela, então a gente precisa de uma estrutura de dados um pouco mais completa. Tem um formato de armazenar objetos que é no JavaScript, que a gente pode falar que isso é um JSON, por exemplo. Então, JSON é nada mais do que uma estrutura aqui de dados que a gente pode armazenar informações mais complexas. Então, vamos dizer assim, eu vou salvar, em vez de apenas o texto, nós vamos salvar ela com desse formato aqui, tá? Tarefa ou task, vou manter aqui em inglês a parte de programação. Task, então a gente vai gravar a task como teste, por exemplo, e a gente vai falar que ela is complete. Então a gente vai gravar a primeira vez, quando a gente cadastrar, ela vai ser false. Então, cada uma das tarefas nós vamos gravar desse formato, ao invés de gravar o formato, ao invés de gravar só o texto. Por quê? Porque quando a gente clicar no botão complete, a gente muda isso daqui para true, e aí a gente consegue identificar que ela já está completa. Então vamos fazer essa modificação aqui, tá? Então não vamos mudar como o tasks inicia, como array vazio, e vamos mudar a hora que a gente adiciona a task, tá? Então vamos lá. Quando a gente adicionar a task, a gente vai ter que criar aqui, ó, um objeto com o formato padrão que a gente tem. Então vamos chamar ele de new task. E aí nós vamos falar que o task é igual ao task que a gente recebeu, ou seja, a tarefa é igual à tarefa que a gente recebeu aqui. Tá? Em JavaScript, quando a gente tem o nome da propriedade mais o valor com o mesmo nome, né, que a gente quer, a gente pode simplesmente falar assim, ó, new tasks. Eu vou adicionar o task aqui, então vai ter uma propriedade chamada task e ela vai ser completa false no padrão, né? E a gente vai, em vez de eu adicionar direto a string aqui no array, a gente vai adicionar o objeto. Então agora o meu objeto vai ser adicionado no array. Então, provavelmente, não, isso não vai funcionar agora. Se eu der um refresh aqui, o que vai acontecer quando eu der um teste? Ele não sabe reconhecer, vai dar um erro aqui, né? Que ele não consegue reconhecer o objeto, porque antigamente eu só tinha um texto e o texto ele sabia como colocar o texto na tela. Agora ele não sabe. Mas é simples de resolver. A gente vem aqui na lista. Eu dei um Ctrl clique na lista, mas você pode abrir aqui componentes, list é a mesma coisa, tá? Ou você pode segurar o Ctrl, por exemplo, e clicar, e aí ele já vai direto para o arquivo que está a lista. Isso é do editor aqui, que permite fazer isso de uma forma rápida. Então, como agora meu objeto não é mais apenas um texto, eu não posso mais passar o texto aqui para ele renderizar. Então eu vou ter que fazer o quê? O meu objeto tem uma estrutura de... Aqui ele tem a task, tá? Task.task, nesse caso. Então, a gente vai... O meu objeto é o task, meu item, e ele tem uma propriedade chamada task. Então eu posso usar essa propriedade aqui. Por exemplo, agora ele sabe escrever o task. Vamos colocar aqui, também eu vou colocar um outro aqui só para a gente ver como que tá o que ele fez com o isComplete, tá? O isComplete é falso, então ele não escreve nada aqui. Eu vou colocar aqui .toString
para transformar o falso em string. A gente vai ver aqui, ó, falso, falso, falso. Ou seja, ele escreveu task e falso. Falso é o que está no meu valor do isComplete. Eu vou remover aqui o isComplete porque eu não quero escrever o falso na tela, né? Então vamos lá, test, ok, test 1. E aí quando eu clicar no completar, eu quero agora fazer, mudar esse true para false. Então como que a gente vai fazer isso? OnClick, mesma coisa do delete, né? Abro uma função aqui nova, e aí eu falo que eu vou chamar a função props complete task. E eu vou passar qual é o índice que eu estou completando. Quando eu salvei aqui, ele quebrou a linha. O editor faz isso também pra gente aqui no Code Sandbox. Mas, aqui ó. Então, complete task. É isso. Então, quando eu clicar, eu vou chamar essa função. Essa função ainda não existe, então se eu clicar vai dar algum erro aqui. Lógico, porque não existe complete task aqui no props. Na verdade o erro foi porque eu não fechei direito aqui, ó. Tinha que ter fechado mais uma. Não tinha não. Era isso mesmo. O erro foi porque não existia mesmo a complete task. Então vamos lá. App. Então no meu list eu também tenho que criar agora a função chamada complete task, que vai ser uma função que eu vou referenciar aqui fora, tá? Eu vou chamar ela de complete. Eu vou chamar de toggle complete. Toggle complete, por quê? Porque se ela já estiver completa, se ela já estiver completa, a gente marca para não completa. Se ela não estiver completa, a gente marca para completa. Então a gente vai fazer uma mudança na complete task. Então, no isComplete. Então, se for false, vira true. Se for true, vira false. Por isso que eu vou chamar ela de toggle complete. E a gente vai criar essa função toggle complete aqui. Const toggle complete. Qual é o índice que a gente vai estar? Porque o índice eu estou passando para ela. E aqui que está a manha. Então, ela vai simplesmente, nós temos que extrair as tasks. Tá? Eu posso aqui, ó, const new tasks. Da mesma forma que a gente fez em cima, só para eu criar uma cópia dessas tasks e não mexer com o valor original dela. Isso é uma boa prática. Então eu vou criar um novo array que é igualzinho ao array do tasks, igual a gente fez aqui no delete. Só que agora eu vou ter que achar o índice que eu tenho. Então new tasks, vou para o índice que eu recebi aqui, ó. Recebi o índice, então eu falo o índice new task. Então vamos supor, eu tenho 3 na lista. Se eu mandar o índice 1, aí ele vai pegar aqui, ó, índice 1 das tasks. E aí eu consigo alterar esse valor isComplete, tá? Mas como aqui é um toggle, eu tenho que inverter o valor que ele tá. Se ele é true, passa false. Se ele é false, passa true. Então, como que eu faço isso em JavaScript? Eu boto uma exclamação do valor atual dele. Ou seja, ele vai pegar, se é false, vira o oposto aqui. É a negação do valor. Então, se é falso, vira true. Se é true, vira false. Então, eu alterei no meu objeto new tasks. No índice que eu quero, eu alterei o isComplete. E aí eu só preciso definir o tasks de novo como sendo new tasks, porque aí eu altero realmente o valor do tasks que está sendo usado na lista. Então vamos lá, teste, salvar, teste 1, salvar. Bom, eu cliquei, mas a gente não consegue ver o que aconteceu, porque eu não mudei nada aqui se ele for completo ou não. Então, para isso, como que eu vou saber se funcionou, né? Eu vou vir aqui na minha lista e eu tenho que mudar o estilo dela caso ela seja completa. A gente pode fazer assim, ó. Class name é igual. Aí que tá a manha. Eu vou usar, em vez de uma string fixa, eu vou falar se o task dot is complete, if task is complete, então, essa é uma condição, né? Então, se isso daqui for true, aí ele vai falar aqui complete. Eu vou fazer uma
uma classe chamada complete. Se não, vai ser branco, ou seja, não vai ter classe nenhuma. Dessa forma a gente coloca aqui se ela está completa, se não está. Então eu venho aqui no estilo e vou criar o meu estilo complete. E aí o estilo complete, a gente pode mudar o texto aqui para ter uma linhazinha nele aqui. Eu acho que é o transform aqui. Não é text transform, eu preciso pesquisar sobre isso. Então toda vez que você quiser fazer uma coisa e não sabe como, então é só pesquisar strike out text CSS, por exemplo. Strike through text CSS, text decoration, ok? Text decoration, qual que é o que a gente vai precisar? A gente pode ver o teste aqui, ó. Eu quero esse estilo aqui, ó. This is the heading 2. This is the heading 2. Então o heading 2 tem o line through, ok? Eu preciso desse text decoration line through, throughout, ok? Não, line through, yeah. Então, olha lá, já mudou o textinho aqui, ó. Então, se ele está completo, vai ficar com uma listinha. Se eu clicar de novo, ó, ficou a listinha. Como eu fiz um toggle, se eu clicar novamente, ele vai descompletar o texto. Ele vai descompletar. Então, para isso, seria legal também, quando ele está completo, mudar o botão para descompletar. Eu não sei se tem uma palavra melhor para isso. Mas a gente também pode fazer uma condição aqui, igual a gente usou na condição aqui. Então, vamos lá. Então, caso task is complete, então, o que a gente coloca? A gente escreve completar. Se não, dois pontos, né? Se não, a gente vai escrever descompletar. Olha lá. Ou não é descompletar, é bem ruim. Não, eu vou chamar de não completa. Não completa e completar. Então, se ela está completa, aliás, eu tenho que inverter, óbvio, eu tenho que inverter. Então, para inverter, ou eu posso simplesmente trocar a ordem, ou eu poderia colocar uma exclamação aqui, mas eu vou só trocar a ordem. Se está completo, o meu botão vai chamar não completa. Se não está completo, aí ele vai chamar completar, ok? Então, teste completar, não completar, completar, não completar. E assim a gente finaliza o vídeo agora com a função com excluir funcionando e a função completar e não completar funcionando também.